O Código Penal diz, ao escravo aplicam-se galés e açoites. Aí um gaiato levantou, isso é inconstitucional, quem vai declarar? Isso é de longe, essa questão já das inconstitucionalidades. 1889, proclamamos a República. 1890, no ano seguinte, já tinha um Código Penal. Nós somos bons para fazer isso. Para pegar quem? Os ex-escravos, claro. E os filhos deles. Tipos penais. Para isso, porque essa gente vai esculhambar. Ao invés de nós darmos uma lei e darmos políticas públicas, e ali começa tudo, a gente deu o quê? Um Código Penal para os escravos. Entregou, tomou o Código Penal para vocês. Isso é bom para vocês. Assim a gente é bom nisso. O Código Civil nós levamos 27 anos para fazer, de 1889 até quando o fizemos. O Código Penal levamos 1 ano, menos de 1 ano. Porque é fácil que o direito penal é feito para os que não têm e o Código Penal Civil é feito para os que têm. Então, claro que rapidamente a gente faz para o Código Penal. E aí, quando nós mudamos o modo de produção no Brasil, da economia agrária exportadora nos anos 30, e aí, logo a seguir, fizemos a primeira fase do processo de substituição de importações, estávamos prontos para pegar uma nova clientela, porque o Brasil se urbanizava, etc. Os escravos agora já tinham netos ou filhos e as pessoas vinham para as cidades, começamos a industrializar uma nova clientela. Bingo! Novo Código Penal. Para pegar quem? Uma nova gente. Tão preocupados que estávamos que não havia nem bancos ainda, então fizemos até tipos penais como chave falsa, que era para isso. Hoje a gente usa para pegar os caras do automóvel, mas originalmente foi para isso. Na década de 70, crime organizado, e aí a gente faz um outro tipo de lei que a gente chama de políticas legislativas ad hoc. Pois é, o resultado disso é que nós sempre cuidamos desse tipo de clientela e não nos preocupamos com a grande clientela e, aos poucos, só com o grande aparato do Estado que estamos combatendo o tráfico de drogas. Mas pensemos nos crimes do colarinho branco que, pela falta de arrecadação e, portanto, os prejuízos da corrupção e dos crimes do colarinho branco, da sonegação de tributos no Brasil, o que causa isso é quase um outro PIB. O que nós poderíamos fazer em termos de combate, de redução de danos das drogas, etc., se nós arrecadássemos impostos, se todos pagassem impostos? Por isso que no Brasil... E eu mostro isso fácil. Furtar um botijão de gás no Brasil com 2 pessoas dá uma pena igual à lavagem de dinheiro. Aí é difícil na Polícia Federal trabalhar, né? E ainda exige essa questão do crime antecedente. Sonegação de tributos. O sujeito furta um botijão de gás, ou furta uma galinha, engorda a galinha, pega a galinha. O Estado é implacável com ele. Agora, se ele sonega R$1 bilhão, tem que valer a pena a sonegação, evidentemente. 1 bilhão, senão vira crime de menor potencial ofensivo, né? Aí, antes do recebimento da denúncia, ele pode extinguir a punibilidade. Extinta a punibilidade. Mas terminou. Mas não é só. Aí os tribunais, generosamente, deram outra interpretação, mesmo com a sentença transitada em julgado. O grande filósofo contemporâneo Marcos Valério, grande figura da República, né? Exatamente, o grande filósofo contemporâneo. O oficial de justiça vai lá, coitado do oficial de justiça, vai lá e diz assim, vou intimá-lo da sentença, o senhor foi condenado, né, porque o senhor tinha um pistolão, porque para o sujeito ser condenado nisso tem que ter pistolão. O senhor conseguiu ser condenado por crime de sonegação de tributos. Está transitado em julgado. Aí ele não fez bem isso, mas eu estou construindo uma metáfora. Ele tira um talão de cheque, uma guia do Banco do Brasil, paga o prejuízo, porque ele tem um habeas corpus dizendo, com parecer favorável do Ministério Público Federal, dizendo que mesmo depois de transitado em julgado, é possível fazer uma interpretação analógica. Aí é difícil, velho. Aí é difícil. Nós temos 15 carreiras jurídicas, nós temos Polícia Federal, Ministério Público, nós temos AGU, CGU, IGU, tudo que entende, Tribunal de Contas, Tribunal disso, daquilo, e aí, de repente, nós descobrimos que existe 50 bilhões de reais lá fora. E aí, ao invés de nós tentarmos usar essa máquina para trazer isso de volta, a gente tem uma ideia genial, bem do deputado José Mentor, entendeu? Mentor. A ideia do deputado Mentor é genial.
traga todo o dinheiro de volta e paga 6% e limpa o dinheiro. É genial a ideia. Pensemos o seguinte, é tanto dinheiro que os exportadores ficaram com medo do problema do dólar. É verdade. Aí eu fiquei pensando, eu disse, mas então, e essa choldra toda que está presa hoje, também poderia pagar só 6% e ir embora para casa? Gente, isso é a prova um pouco que nós fracassamos nisso. Nós temos toda esta máquina e perdemos essa batalha. La lei é como la serpiente, só pica los descalços. A gente tem que admitir um pouco isso. Então, como a gente não consegue pegar? Porque a sociedade é estamental. A consequência, até o tráfico de drogas possui estamentos, classes. O crack é o mais pobre, é o miserável do tráfico, é o lumpen do tráfico. Assim como o mendigo é o lumpen da burguesia, porque o mendigo prova de que a sociedade não vai tão bem, não é verdade? Então, o mendigo é o lumpen, né, da sociedade. Também, do outro lado, nós temos o pródigo. O pródigo é uma espécie de lumpen também da sociedade, porque ele acaba sendo interditado. Então, a droga é um flagelo e a violência social, as drogas são irmãs gêmeas, né? Mas vamos falar sério, qual é o papel do direito nisso tudo? O direito é limite, ele nasce com o Estado moderno, superando essa questão dos estamentos, não tenho tempo para falar sobre isso. O direito é interdição, é limite. O Estado, a família, as instituições. Tem um filme que eu gosto muito, é de um livro chamado The Lords of Flies, né? O Senhor das Moscas. É uma experiência interessante, é um livro interessante, o ganhador William Golding, ganhou o prêmio Nobel. Depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, um grupo de aristocratas ingleses colocam os seus filhos, cerca de 20 crianças, num avião e para tirá-los da Europa e para levá-los para uma ilha do Pacífico, para protegê-los de um eventual hecatombe nuclear. E mandam junto um instrutor, né, para que os meninos ali formassem uma nova sociedade e, se desse uma guerra, dali estariam sobreviventes do escola da sociedade, da escola da sociedade inglesa. No meio do caminho dá um problema, o avião cai, morre o piloto, morre o instrutor, ficam só os meninos. A ilha não tem mais ninguém, só os meninos. Os meninos de 8 a 12 anos. Em uma semana, os meninos estão se matando entre si. Não tem Estado. Não tem instituição, não tem família, não tem Deus, não tem ninguém. E instituições são padrões regulamentares de conduta que fazem intermediação entre a sociedade e o Estado. Onde falta isso é o Estado de natureza. O Estado é natureza. Daí o papel do direito, da interdição, no papel que a família acabou delegando para a escola. E um delega para o outro e, portanto, hoje ficou proibido proibir. Aqui é o canal de entrada da droga. Deus morreu, agora pode tudo. Não, Deus morreu, agora não pode. Esse é o papel da interdição. A sociedade moderna se forma com um Estado enquanto civilização barbárie. Nós optamos, esta é a metáfora que nos instituiu. E, portanto, ali é o papel do pai, do Estado do pai, do superego. Freud leu Hobbes. Essa é a diferença. Agora, se fica proibido proibir, o resultado disso é a opção pela barbárie. O canal da entrada da droga é a delegação e a desinterdição do papel do Estado, da família, da instituição, e essa é uma questão institucional, essa é a minha contribuição que eu quero falar. Eu não faço nenhuma novidade, não estou inventando a pólvora, apenas falando dessa questão. O politicamente correto, ou uma espécie de Woodstock tardio no Brasil, às vezes, é um certo proibido proibir. Pensar em reprimir condutas, às vezes, é considerado retrógrado, atrasado, conservador. Como se o Estado não tivesse nascido exatamente em face da fragmentação. Contra a fragmentação e um modo de instituir é exatamente a questão do Estado, da lei e da interdição. Será que nós sabemos o que queremos? Ou o governo sabe o que quer nessas coisas? Ontem, quinta-feira, eu escutei aqui o representante do Ministério da Justiça e pensei duas coisas. Uma, ele ia ser multado pelo TRE, né, por propaganda eleitoral. A segunda, multa de 5 mil. A outra, que é o que estão dando hoje de multa. A segunda... Recorrível.
Recorrível, claro. A segunda é de que estava tudo bem. Né? A segunda é que estava tudo bem. Eu já ia embora, não tinha mais o que falar, né? Depois de tudo que já foi providenciado. A legislação, qual é a legislação dos últimos anos? Pensemos. Essas coisas pequenas que aconteceram no Brasil, a lei dos juizados especiais é muito boa. Crimes de menor potencial ofensivo. O que é crime de menor potencial ofensivo? Vamos pensar nisso rapidinho, me dão 2 minutos a mais só para isso, Brito. Abuso de autoridade é crime de bagatela? Menor potencial ofensivo, mas pela lei é. Invasão de domicílio armado? Sim. Maus tratos em crianças? O legislador brasileiro que faz em roda, se reúne e fala da impunidade em programas de rádio e TV, o legislador fez uma lei dizendo que fraude sexual, fraude em licitação, maus trato em criança, tem uma lista. São crimes de menor potencial ofensivo. Nós perdemos o sentido da diferença. Se eu posso delinquir de 30 maneiras diferentes e ganho uma cesta básica de pena, eu perdi o sentido da diferença. Desculpe dizer, este é o papel da lei. Mas a lei no sentido simbólico, eu não posso perder a referência simbólica da lei. E o Estado não pode perder a sua referência simbólica, como o pai, a mãe não podem perder a referência simbólica da sociedade. E nós perdemos isso. Esta é a porta de entrada daquilo que é o gozo da sociedade, que a gente não consegue combater no sentido daquilo que dá tirania. Nós perdemos o sentido, então criamos no Brasil uma espécie de ideologia da cesta básica. É verdade. A Lei 10.684, o presidente Lula podia ter vetado. Era do Fernando Henrique? É uma questão ideológica, então? Por que não vetou? O que é a 10.684? O artigo 9º diz, nos delitos de sonegação de tributos e outros, o sujeito pode pagar antes do recebimento da denúncia. O furto é tratado de um modo muito mais grave do que a sonegação de tributos. Gente, pagar impostos num país é solidariedade. É como se numa família só alguns contribuíssem e os outros pegassem para eles. Ah, nós pagamos muitos impostos? Sim, querido, se mude ou então mude o governo, alguma coisa. Mas tem que pagar impostos. Por que furtar um telefone é mais grave do que sonegar tributos? Esse é o modo como nós estamos enfrentando essas questões. Isso é o exemplo, isso é o simbólico, o sentido da lei na sociedade. Tráfico de entorpecentes. Hildo. Era 3 a 15 anos. Alguém teve a ideia e disse, não, vamos aumentar. 5 para 15. Sem prognose, sem nada. Quando já tinham votado 5 a 15, alguém levantou e disse, não, mas vamos botar um parágrafo. Qual é o parágrafo? Se for primário, reduz em 2/3. Piorou, então era 13 a 15, agora é 1,8 até 15. Não quero dizer se sou a favor ou contra, eu quero dizer que tu não pode fazer isso. Isso é inconstitucional, fere o princípio da proteção insuficiente. Em alemão se diz Untermaßverbot. Não se pode fazer isso. Se você quer reprimir, você não pode voltar atrás. E outra, o primeiro estupro também pode? O primeiro roubo também? Ora, se tráfico é um crime hediondo, por que o primeiro? Claro, e aí o que acontece? Os primários foram chamados pelo tráfico para dizer, você não tem nenhuma ainda, então é você que vai agora. Claro. Gente, isso é muito sério. A legislação fez isso. Claro que o judiciário podia ter ajudado nisso, e o próprio Ministério Público, no sentido de enfrentar isso na jurisdição constitucional. Mas não o fez.